Fala pessoal da Budô TV, Arnold aqui mais uma vez com vocês e hoje trazendo uma trinca aí da pesada, pessoal do Runfaí, o 21 Runfaí, né, liderado pelo mestre Marcelo Capano, tá? Trazendo também o professor Eric Vasques e o professor Pedro Malheiros, tá? Mas antes da gente continuar, aqueles recadinhos de praxe para você não se inscrever, se inscrever no canal e dar aquele like para poder mostrar para o YouTube a relevância que o canal tem, tá? E aumentar cada vez mais a nossa comunidade. Mestre Marcelo Capano, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por poder falar aqui com a gente hoje. E eu gostaria de já perguntar para o senhor como é que começou a sua trajetória nas artes marciais. Depois eu vou perguntar também para o Eric e para o professor Pedro também, para eles poderem falar, mas como começar pelo senhor? Como é que o senhor começou nas artes marciais? Então, primeiro, Arnold, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você, né, e dar um salve aí para todos que assistem o seu canal. Então, Arnold, eu comecei a treinar, né, muito cedo, com 12 anos de idade, em 1985, comecei no Kung Fu, treinei por 2 anos, e a partir dali eu conheci o mestre Valtair Silva, comecei a treinar Muay Thai e boxe, e um pouco depois eu conheci o Grão-Mestre Francisco Faustino. O Grão-Mestre Faustino, ele é irmão do lendário, né, Grão-Mestre de Judô, nono Dan de Judô, o Raimundo Faustino. E um amigo me chamou para treinar Jiu-Jitsu, e eu acabei conhecendo uma outra modalidade chamada Aikido Jiu-Jitsu da Itahiru. Então, eu treinei até os 18 anos, e a partir dali, com a ida do professor para Portugal, eu comecei a explorar, né, e tentar aumentar esse leque de possibilidades dentro das artes marciais. Então, eu vi, né, no Sanshou, na época, né, uma oportunidade, porque era uma modalidade que vinha do Kung Fu diretamente na época, né, mas é uma modalidade que tinha muito a ver com o que eu treinava, porque no Sanshou tinha socos, chutes, né, quedas, então eu me identifiquei bastante com isso. Só que nessa época, né, diferente de hoje, para você treinar a modalidade esportiva, você tinha que treinar o Kung Fu tradicional. Então eu fui treinar em Campinas, né, com o professor Hermes Rael Martins, e lá eu comecei a trilhar essa caminhada, né, do Kung Fu esportivo, do Sanshou, e também conheci o sistema Tolong, louva a Deus. E nessa época também existiam vários campeonatos, né, que a modalidade estava chegando no Brasil, o Wushu Olímpico, poucas pessoas conheciam. Isso foi por volta de 89. E existiam vários torneios, né, experimentais nessa época. Então eu participei de um campeonato nacional, onde eu fui campeão, né, na época, e isso me ajudou bastante, né, a conhecer mais essa área competitiva, né, entender um pouco melhor. Posteriormente, eu conheci o professor Luiz Peçanha, né, que para mim foi um dos maiores especialistas, né, de Wushu que eu já vi até hoje, e comecei a treinar com ele em 1991. E o sistema Bei Shaolin Quan, né, conhecido como Shaolin do Norte. Treinei esse sistema por 16 anos, e nessa trilha, né, nessa caminhada que eu tive com o professor Peçanha, eu pude ter a possibilidade de treinar outros sistemas também de artes marciais, né, artes marciais chinesas. Então, eu conheci vários sistemas, onde isso me ajudou bastante, né, a me aprofundar e conhecer mais a fundo as artes marciais chinesas. Em 2003,
eu conheci o sistema Hung Fai através do mestre Benny Man, a convite do professor Alexandrino, e fiz o primeiro seminário dele aqui. Meu intuito dentro do Hung Fai nunca foi ensinar, né, quer dizer, nessa época, né, não era ensinar, mas sim poder aprimorar meus conhecimentos. E eu treinei o sistema, né, como aluno, né, durante 4 anos. Na vinda do Sifu Garrett Gui ao Brasil, o professor Benny Man queria que eu entrasse para o programa de instrutores internacional, mas eu sempre acreditei, né, que para você, de fato, né, ensinar um sistema, você tem que conhecer a fundo, você tem que experimentar. E naquela ocasião eu não me interessei muito, né, em entrar para um programa de instrutores, mas ele foi bem insistente com isso, e quando o Sifu veio, ele acabou, né, tendo uma conversa comigo, eu acabei entrando para esse programa de instrutores, treinando diretamente com o guardião do sistema, que era o Grandmestre Garrett Gui. Paralelo a isso, né, eu tenho aqui o mestre Eric, né, que também é meu mestre de Sambo, iniciei o Sambo com ele, e o Sambo também foi uma modalidade que me ajudou muito no meu aperfeiçoamento, principalmente no que eu acredito hoje, que é buscar evoluir, né, cooperar para a minha geração, evoluir as técnicas do Kung Fu, e o Sambo foi uma modalidade que me ajudou muito, por ser uma modalidade que é composto por várias artes marciais. E é uma modalidade que tem vários lutadores muito competitivos, e isso me ajudou muito, né, a ter uma consciência hoje marcial muito maior, né, e não ficar apegado, né, às tradições, né, aquela coisa de nada tirar, nada colocar, né, que é muito comum dentro do Kung Fu. E a partir, né, desse conhecimento, né, eu pude também investir na constituição de um sistema que é o Shaolin Combat, que é um sistema onde eu agrupo todas as técnicas que eu aprendi de várias modalidades, né? Mas a base principal é o Kung Fu, é a arte marcial chinesa. Então, essa é a minha trajetória, né, dentro da arte marcial. Hoje eu sou representante do Hung Fai, né? Fui certificado, né, ao final de 2011 como Sifu. Em 2013, né, eu fui nomeado pelo meu mestre Dai Sifu do Brasil e fui convidado para ser discípulo dele também, né, compondo aí a 9ª geração como último discípulo do sistema Hung Fai. Beleza. Agora, por favor, professor Eric, nos conte também a sua trajetória, por gentileza. Então, eu comecei com 8 para 9 anos, dentro do Kung Fu Wing Chun, com o mestre Li Taiyan, no Clube dos Pioneiros, no Vital Brasil, que é um bairro aqui de Niterói. Posteriormente a isso, sempre me mantive no Kung Fu, treinando outras artes marciais em paralelo. Aqui todo mundo já é quarentão, né? Então, assim, a nossa diversão na época era treinar, né? Diferente da garotada de hoje em dia aí, que tem vários outros atrativos, né? Então, a nossa diversão era treinar. Então, a gente treinava o Kung Fu, depois tinha outras modalidades, o boxe, que eu treinei também, tinha jiu-jitsu e luta livre. No meio dessa trajetória, meu pai se mudou, né? Foi morar em Angola. Eu fui com meu pai durante um tempo, onde eu tive contato pela primeira vez com uma arte marcial que eu não sabia, que os militares de lá treinavam, não sabia qual era, tá? Eu chamava ela de fápula, né? Mas na verdade era o sambo militar, né? Que eles treinavam lá. E eu comecei a treinar com eles. Quando eu cheguei aqui no Brasil, trouxe essa bagagem comigo, continuei treinando Kung Fu ainda.
né? Me formei em Ip Man Kung Fu no ano de 2007, sendo que no ano de 2004 eu já havia conhecido o meu mestre, né? Aquele que eu considero assim como meu amigo, meu pai, meu irmão, meu mestre, que é o Dai Sifu Marcelo Capano, né? E desde lá, desde 2004, eu venho acompanhando o Dai Sifu Marcelo Capano, né? Tem em paralelo isso, também fui formado em boxe pelo professor Nemo Judice, fui formado em jiu-jitsu pelo professor Eduardo Wolverini, sou faixa preta de luta livre também pelo Joil de Oliveira, né? Então a gente sempre, em paralelo, sem nunca ter abandonado o Kung Fu, você sempre treina uma outra arte marcial, por saber que a gente precisava fazer um chão, as coisas aqui no Brasil eram muito voltadas para essa questão do chão, mas nunca larguei o meu Sifu, sempre estive ao lado dele, né, e tive o privilégio, né, de ser nomeado por ele, o primeiro mestre formado por ele de Shaolin Combat, que é uma modalidade, um sistema híbrido de Kung Fu, onde a gente preza muito, né, pela marcialidade, a gente preza muito, a gente mantém algumas tradições, como a forma, como boneco de madeira, mas a gente preza muito pela marcialidade da coisa. A gente não entende, como certas pessoas, né, que tirar o marcial da arte marcial, ou seja, você não ter um sparring, você não ter o combate, você não ter uma troca assim, a gente acha que é meio como nadar numa piscina vazia ou jogar bola sem a própria bola, né? Fazer algum. Então a gente preza pela marcialidade do sistema, entendeu? Enfim, essa é a minha trajetória, né? E estou com meu mestre aqui desde 2004, já se vão aí quase 20 anos juntos, né? E um privilégio também conhecer pessoas maravilhosas aqui, como o mestre Pedro, também, como o mestre Márcio, como outras pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer através do meu Dai Sifu, Marcelo Capano. E é isso, a minha trajetória é essa, entendeu? E eu sou 100% Shaolin Combat Hun Fai, visto a camisa do meu mestre em qualquer ocasião, de qualquer maneira, entendeu? Sou Marcelo Capano até o final. Marcelo Capano Tim. Sempre, sempre. Legal. Bom saber que você conheceu o próprio Litayan. Eu sabia, poucas pessoas que eu ouço falar que foram alunos do mestre Litayan. É bem interessante, que eu também sou de Niterói e conheci a escola dele. É bem legal saber disso, que ainda tem Sim. pessoas que ainda usam, ainda tem ele como referência, né? Eu era bem criança, né? Eu era bem criança na época de 8 para 9 anos. Né? Eu lembro que eu comecei a treinar em janeiro e meu aniversário em fevereiro, né? Então eu comecei a treinar com 8 anos mesmo e era lá no Vital Brasil, no Clube dos Pioneiros, né? Que ele dava aula. Lá eu tive a oportunidade de conhecer algumas outras pessoas que hoje em dia são Sifus também, né? Mas assim, depois que eu conheci eu sem querer de forma alguma ofender a sensibilidade de ninguém, mas depois que eu conheci o Dai Sifu Marcelo Capano em 2004, isso para mim foi um divisor de águas assim enorme, entendeu? Porque eu pude ver e experimentar de verdade mesmo a marcialidade do sistema, como o sistema pode ser usado de forma efetiva, como você pode realmente, baseado nas estruturas, baseado em tudo que ele ensina e passa para gente, como você pode realmente aí sim ter um significado amplo de Kung Fu para a sua vida inteira, levar isso para o seu ambiente de trabalho, para a sua casa, né, no seu dia a dia. Como eu costumo dizer até para os meus próprios alunos, os outros podem ser mais tranquilos, nós devemos ser mais tranquilos, porque a gente tem que dar um exemplo. Os outros podem ser pessoas mais polidas, mais educadas, nós devemos ser mais polidos e mais educados, entendeu? Do que a maioria das outras pessoas que a gente vê por aí fazendo algumas coisas hoje em dia, né, que não convém serem feitas, e a gente preza pelos costumes antigos, né? Beleza. Beleza. Então, agora, professor Pedro, por favor,
Fale um pouquinho da sua trajetória para gente. Bom, primeiramente agradeço o canal, o convite, agradeço o meu mestre também, que por intermédio dele estou aqui, né? E a minha história, ela é meio curiosa, né? E sinceramente, teria que agradecer a minha mãe, que eu estou hoje no caminho marcial, no mundo marcial, porque ela me obrigou a entrar no judô, no Sesc, em Niterói. Eu ia a pé para o Sesc, em Niterói, treinar judô, né? Com o professor Barbosa, na época, né? Esse foi o meu primeiro contato, né? E ali fiquei um bom tempo, fazendo competições, né? Muito esportivas, porque o judô hoje praticamente é bastante esportivo, né? E trilhando esse caminho, depois de um tempo parei e o taekwondo me chamou a atenção, comecei a treinar taekwondo no Salesiano, né? Se não me engano, né? Com o professor Eduardo Rangel, né, onde fui até a faixa graduada, vermelha escura, né, e uma coisa curiosa aconteceu, um determinado dia eu fiz um combate com ele, né, eu já estava ficando mais esperto, mais ágil, né, e consegui acertar um golpe nele, né, e esse professor, ele fez um estilo que eu nunca vi na vida, ele mudou completamente a postura, os ataques, me acertou de diversas maneiras, e eu percebi que era algo diferente. Eu perguntei para ele, pô, professor, isso que você usou aí não foi taekwondo? Aí ele me confessou que era Kung Fu, né? Que ele também era professor de Kung Fu, eu não sabia. Imediatamente eu me apaixonei pelo Kung Fu, né? E comecei a buscar, né? Treinar com ele, né? E posteriormente ele não pôde mais, né? Me direcionou para o Rio, onde, curiosamente, me direcionou para a academia onde o mestre Capano dava aula de Kung Fu, né, também. Então, a vida, às vezes, nos leva para agradáveis surpresas, né? Porque eu estive no Rio procurando estilos, né? Mas os estilos muito esportivos não me agradavam. Eu buscava algo marcial. E quando eu parei na academia lá do professor Luiz Peçanha, onde o professor Marcelo dava aula, imediatamente eu percebi um estilo bem marcial, bem voltado para uma realidade de combate, né? Tive até o privilégio de fazer um combate com o mestre Capano, né? Amistoso, né? Onde eu fiquei feliz em acertar um golpe nele e imediatamente levei 200 milhões de golpes, né? Onde a gente vê a superioridade, né? E a superioridade não está só no bater sem machucar, né? É um toque, você vê que é um toque seco, forte, mas não é um toque que te rasga uma boca, te faz descer o sangue do nariz, né? A pessoa que sabe tocar, que sabe mostrar que tem superioridade, né? Então, imediatamente, né, eu comecei a seguir o professor Marcelo Capano, né, nessa jornada dele, né, sempre buscando uma arte marcial voltada para a realidade, e o que impressiona, sempre buscando atualizar a arte marcial, né, mostrando que esse mito criado, né, de que isso não se muda, é uma coisa milenar, não muda nada, isso na verdade é um mito. Os próprios estilos chineses, né, se você for olhar a história de diversos estilos, existem estilos que se fundiram com outras famílias. A história do louva-a-Deus é de uma pessoa de fora que vai no templo e demonstra habilidade para os monges acima da média, e os monges absorvem aquele estilo, ou seja, o Kung Fu, na realidade, ele sempre absorveu aquilo que se mostrou eficiente no combate, né? E é um trabalho que o mestre Marcelo Capano faz até hoje, mesmo no Runfai, que já é um sistema ímpar, né? Um sistema também que me atraiu muito pelas particularidades dele ímpares, né? E também um sistema totalmente voltado para uma realidade de combate, né? Que é um outro debate, né? Que dá muita linha, né? Para pipa, né? O que é a realidade hoje? Hoje muitos acham que o MMA é a realidade, apesar do MMA ter um contato real, um contato de nocaute, acontece nocaute, né? Ainda assim não é uma luta de vida ou morte, onde você tem na rua, por exemplo, uma realidade da pessoa estar te atacando com uma faca, uma garrafa, uma cadeirada,
né? Então, esse sistema, o Run Fai Wing Chun, ele é voltado para esse tipo de realidade. Isso me atraiu muito, né? E até hoje estou com o Marcelo Capano e não deixo de toda a aula de me admirar, né? Quando você, em uma coisa que aparentemente é simples, ela detém uma profundidade nos pormenores que fazem toda a diferença numa aplicação real, né? Então, resumidamente é isso, né? Sou também profissional de educação física, né? E isso também me ajuda muito também na hora das aulas em algumas coisas, né? Mas até hoje aprendendo muito com os mestres, mestre Capano, mestre Eric também, né? Um cara que também tem um valor incrível aí na minha formação. E só tenho a agradecer e tenho sorte, né? A sorte é minha. Legal. Bacana, bacana. Então, gente, espera aí. Se 3 caras que gostam de combate estão fazendo o mesmo sistema, tem alguma coisa diferente nesse sistema aí. Então, mestre Marcelo, fala pra gente um pouquinho do que seria esse Wing Chun Run Fai, de onde ele veio, qual é a história dele, como é que ele chegou até aqui o Brasil e quais as características dele, por favor. Então, eu vou falar de forma bem resumida, né? O sistema Wing Chun, né, como um todo, ele tem o mesmo ancestral, tá? Só há uma subdivisão, né, na história a partir da ópera chinesa. Até lá, a história é a mesma, tá? Sendo que a nossa família, né, tem uma tradição oral onde nós temos o grão-mestre Tan Shaoning como esse grande expoente, né, do Wing Chun. E ele também foi o grande mestre da nossa linhagem, onde ele ensinou de forma mais restrita, né, numa época onde ele já não estava mais com as ações revolucionárias. Ele foi acolhido pela família Chan e ali ele pôde ensinar não só aquela coisa emergencial, né, para a necessidade da revolução, né, um sistema mais voltado para a técnica, né, mas ele pôde mostrar todos os conceitos e todas as estruturas, né, que faz total diferença quando você vai expressar uma realidade em combate. E nessa divisão, na verdade, na ópera, antes dele ser acolhido pela família Chan, ele teve 2 discípulos, né, que é o Wambo e o Lei Dai, e esses 2 discípulos deles, que eram grandes mestres da Revolução também, essa Revolução eram rebeldes, né, que eram contra o governo imperialista, o governo Qin. Eles queriam, na verdade, era restaurar a dinastia Ming, onde era um governo que prezava, né, para uma igualdade, né, e não repressão, como era o governo Qin. Então, esses 2 personagens, eles acabam trilhando esse caminho, dando continuidade às ações revolucionárias do Tan Shaoning. Né? Se acredita, né, dentro da tradição oral que nós temos, que essa vertente, né, que na verdade surgiu vários sistemas de Wing Chun conhecidos hoje, e um deles é o Ip Man Wing Chun. Tá? Hoje nós temos praticamente, né, sistemas mais conhecidos, né, é o Tsin, que é do mestre Tsin, que é um sistema que foi desenvolvido por esse monge, onde ele teve o mesmo propósito, né, de combater também a dinastia Qin, e dizem, né, que até desse sistema saiu o Hungar, né,
É um sistema muito popular e muito eficiente no mundo das artes marciais. E o nosso sistema ele vem da família Chan, né? E o interessante é que quando chega na quarta geração do nosso sistema, com o Grão-Mestre Rungumbil, o que acontece? Esse mestre, ele acaba, por ser um líder revolucionário também, ter várias experiências, ele acaba abrindo, né, a esse leque de possibilidades, né, introduzindo várias técnicas de vários sistemas, né, e por isso que nós temos golpes circulares, nós temos soco cruzado, nós temos movimentos que não são muito comuns, né, dentro do que se acredita que é o Wing Chun, que é só na linha central. Então, existe toda uma gama de técnicas, né? Só que o que eu vejo assim, que é o grande diferencial do Rung Fai, que até me atraiu muito, é justamente os conceitos de tempo e espaço, né? Muitas das vezes você... praticamente em tudo que eu conheci de arte marcial, você evolui por repetição, ou seja, você faz um treinamento físico muito puxado, condicionamento, né, calejamento, habilidade, aquela coisa toda, né, que é mais comum dentro dos treinamentos, mas pouco se investe nas estratégias, e principalmente no autoconhecimento, né? Então, é bem diferente quando você luta, né, visando o seu oponente, né? Olhando a distância que ele está, olhando a posição que ele está, e olhando, né, a estrutura dele, se ele é alto, se ele é forte, se ele é baixo, enfim. Isso são coisas que dentro do combate são observadas. E o Wing Chun Fai, ele não tem essa concepção, né? Você olha para você o tempo inteiro, é como você marcasse dentro do teu espaço, tá? Pontos onde esses pontos são invadidos, você tem uma reação, né? Em virtude de cada ponto, né, que você é atacado, você tem uma reação natural, justamente porque você entende a distância, você entende o enquadramento, o seu perímetro, né, aonde você está, né, por não ficar o tempo inteiro focado no seu oponente, né? Isso é muito interessante. E as estruturas também, né? Nós temos vários treinamentos, né, que desenvolvem uma capacidade incrível, né, de estrutura, aonde você pode capacitar uma pessoa frágil, tá? Na verdade, de forma estrutural, bem inferior a um oponente que tenha, né, peso, musculatura, né? Anos de prática. Musculatura forte, anos de prática, e você conseguir parar esse oponente usando toda a estrutura do seu corpo. Ou seja, geralmente as defesas, né, do nosso sistema, existem duas possibilidades, na verdade, porque o Wing Chun como um todo, o forte do Wing Chun é o contra-ataque. Existe ataque também, vários tipos de ataque, mas não é o forte do Wing Chun. O Wing Chun que eu digo como um todo, tá? Todos os sistemas. E só que para você parar um golpe, né, você tem que ter uma estrutura muito forte também. Então, tem que ter um tempo exato, aquela coisa que é onde você fica medindo muita coisa. E essas estratégias elas possibilitam você, tá, usar todo o seu corpo contra um movimento do oponente, né? Até possibilitando terminar uma luta na própria defesa, né? De você romper um músculo, né? Até quebrar um braço, né? Usando a própria estrutura do seu corpo, sem golpear o seu oponente. É uma modalidade onde ele tem uma visão de campo de batalha incrível. Ele desenvolve mesmo, é preparado para isso, para defesa pessoal, né? No caso, hoje em dia, né? Trabalhar a autodefesa mesmo. Então, essa coisa da estratégica é toda voltada para que o combate termine rápido,
Você vê aí, pô, lutas esportivas, você vai ter aí 5 minutos de luta, 10 minutos, já teve lutas que nós já vimos aí presenciando de 30 minutos, né? Ou seja, aquilo ali é totalmente desportivo, porque por mais que exista, né, a marcialidade também, mas é limitado por causa, né, obviamente, das regras, né, da preocupação com a integridade física. Ali não são 2 lutadores somente, são 2 atletas. E na rua você não tem isso. Na rua você tem 6 segundos, né, reais para você ter uma reação e parar o seu oponente. A partir daqueles 6 segundos, você já começa a correr risco de algo acontecer, né? Alguém surpreender ou até mesmo, né, o seu oponente conseguir, de alguma forma, né, reverter uma situação. Então, a arte de guerra, a arte de campo de batalha, ela tem que prezar isso, né? Essa realidade. Então, por mais que a gente faça combate dentro da academia, aquilo ali não é a realidade, né? Sempre há uma preocupação com a integridade física, então você não ataca em pontos vitais, enfim. Você sempre se preocupa não machucar, né? Ou se machucar, não machucar seriamente, que é o contrário de uma realidade na rua, né? E é aquilo, a gente só conhece a realidade quando a gente corre perigo de morte. Ninguém conhece a realidade até aí, né? Então, o sistema ele é preparado para isso, né? Com essa finalidade. Eu até consegui, né, preparar atletas aí para o sambo. Eram atletas de sambo mesmo, que treinavam o sambo. O sambo, para mim, é uma das modalidades competitivas aí mais duras que tem. Eu acredito que é até mais dura que o MMA, que vale cabeçada, cotovelada, vale finalização, ou seja, todo tipo de queda, então, joelhadas, então, o contato é bem direto, bem traumático. E eu consegui dar um acervo técnico, né, para um aluno, né, que é o Márcio Melo, que hoje é Sifu também, o Sifu Márcio Melo, onde ele, de 2012 até 2016, ele foi campeão de todos os campeonatos de combat sambo, que é essa modalidade onde tem, né, golpes traumáticos, de todos os campeonatos nesse período, né? E ele ainda conseguiu, né, a façanha também de ir para um campeonato pan-americano. E no primeiro ele tirou em terceiro lugar, perdeu por pontos. No segundo ele ficou em segundo lugar, onde ele teve 2 nocautes incríveis, assim, e de uma forma bem rápida. Então, óbvio que não tenho como ensinar o Wing Chun para competição, mas eu posso aproveitar, né, vários tipos de treinamentos, estratégias para capacitar ainda mais os lutadores, né, que treinam qualquer tipo de modalidade. E o incrível, né, pegando esse gancho aí do mestre, né, o incrível é que as estruturas e conceitos do Wing Chun Fai são tão eficientes e que mesmo esse nosso atleta, né, ele não conseguiu um patrocínio, então é um atleta que não teve um treinamento como deveria num alto nível, né? Quando você tem patrocínio, você tem você não precisa trabalhar, você tem um tempo voltado só para o treinamento, né? Um treinamento onde você divide parte física, técnica, né? Preparo emocional, né? Ele não teve nada disso, mas as estratégias do Wing Chun Fai conseguiram, né, de certa forma, né, dar essa vantagem muito grande, né? Ele conseguiu todos esses resultados, né? Imagina se tivesse um patrocínio, se pudesse se dedicar, né, plenamente, né? Seria, de repente, um campeão mundial. Verdade. Um dos debates também, pegando um gancho que a gente utiliza muito dentro do Mocum, do nosso treinamento, dentre as nossas escolas, são todas as escolas afiliadas ao nosso Dai Sifu, né? Os nossos alunos são alunos dele, são netos dele, né? Então a gente trata muito com relação e com respeito à marcialidade da coisa, entendeu? Que a gente vê que está se perdendo bastante com o tempo,
né? A modernidade dos tempos está trazendo assim a questão da marcialidade, parece que está inversamente proporcional, né? Ou seja, cada vez as pessoas estão buscando, não é que você vai fazer um treino de Shaolin Combat, de Hun Fai Wing Chun, e que você vai se machucar, você tem espaço para todo mundo. Tem cara que vai chegar aqui e vai falar com o Dai Sifu, olha, eu não quero fazer luta, não tem problema, tem espaço para ele também, né? Eu sou um médico, eu sou um cirurgião, eu sou um advogado, eu quero aprender tem espaço para todo mundo. Mas você tirar totalmente a marcialidade da arte marcial, você sobra o quê? Se eu tiro marcial da arte marcial, só sobra arte. Só sobra a parte folclórica, a parte, né, da ginástica. Então a gente preza muito pela questão marcial também, entendeu? Não é uma crítica, tá? Não é, eu acho que tem espaço para todo mundo e cada um defende a sua bandeira, cada um carrega a sua bandeira da forma que bem entender, cada um conduz a sua família, né, de Wing Chun, de Kung Fu, seja lá qual o estilo que for, temos dezenas de estilos diferentes, né? Existem pessoas que declaradamente falam que não ensinam combate, né? Existem pessoas que declaradamente ensinam outros tipos de corrente de Wing Chun, né? Que, enfim, acham que algumas coisas são luta, agem como se aquelas coisas fossem luta, e a gente sabe que o conselho que a gente sempre dá é o seguinte, resumindo e concluindo: teste a sua técnica, teste a técnica que você aprendeu com o seu Sifu, teste a técnica que você aprendeu com o seu mestre, para ver se aquilo realmente funciona, entendeu? Teste dentro de um ambiente controlado, dentro de um ambiente supervisionado por alguém mais graduado, claro, né? Mas teste aquilo que você está aprendendo, para ver se realmente aquilo ali surte o efeito de acordo com o que você está esperando que tenha, entendeu? Você aprendeu a defender um soco, pede para o amigo calçar uma luva e testa dentro de um ambiente controlado, dentro de um ambiente supervisionado, testa para ver se você realmente está defendendo bem, se aquilo ali não é uma coisa que parou no tempo há 3 séculos atrás e já não tem cabimento hoje em dia, entendeu? Você aprendeu a defender um chute, bota uma caneleira, vê se realmente aquilo ali está funcionando, pede para o seu Sifu explicar novamente, mestre, posso experimentar aqui com meu amigo de treino, o que o senhor acha, posso fazer, não sei o quê, e teste aquilo que porque às vezes você entra numa ilusão de que você está muito bom, que você tem um Kung Fu excelente, que você está pronto para o que der e vier, e às vezes a gente vê que a história não termina muito bem, que a história não é bem assim, né? É interessante falar sobre isso, que ia ser a próxima pergunta que eu ia fazer. Como é que vocês hoje enxergam um cenário nacional do Kung Fu, né, da arte marcial chinesa? Como é que vocês estão vendo isso hoje? Melhorou, piorou, está estagnado? Qual é a visão de vocês? Então, Arnold, eu acho o seguinte, eu acho que até o nome Kung Fu é mal compreendido, né? Acho que em primeiro lugar. E é bem fácil de explicar isso, né? Porque, por exemplo, as artes marciais japonesas são mais organizadas e elas começaram a ser difundidas primeiro. Então, as pessoas têm essa referência das artes marciais japonesas, né? Então, o que acontece? Existe o Budo, que é como se fosse um conjunto, e existe o Ryu, que é o sistema, né, que é o punho, que são as modalidades. Ali dentro do Budo, você tem o Jiu-Jitsu, o Judô, o Aikido, o Kendo, o Karatê, o Shorin, o Kenpo, né, o Aido, enfim, várias artes marciais, né? Ninguém olha para um praticante de jiu-jitsu e compara ele com um praticante, como um praticante de judô. E engraçado, você vê que as coisas são bem semelhantes, mas as pessoas entendem as diferenças, as particularidades, né? Então, o judô é judô, o jiu-jitsu é jiu-jitsu, todo mundo entende, né, qual é o ponto forte de cada modalidade, o ponto fraco de cada modalidade.
e sabe separar as modalidades. Ou karatê, né? Ou o karatê e o jiu-jitsu é mais gritante ainda, né? Porque são bem diferentes. Mas você vai sempre ver uma particularidade, né? Alguma coisa semelhante. Isso aí é natural, porque todas as modalidades elas vêm numa linha vertical, ou seja, do mesmo fundador, né? Então, é bem comum, né, as pessoas no Ocidente entenderem como é essa relação das artes marciais japonesas. Mas nas artes marciais chinesas não é assim. Todo mundo acha que o Hunga é Kung Fu, o Karatê, o Wing Chun é Kung Fu, o Chali Fai é Kung Fu, é tudo igual. Tudo é Kung Fu. Tudo é Kung Fu, né? E, na verdade, o Kung Fu até é um nome meio genérico, né? Porque na China o nome é Wushu, né? Que é a arte da guerra, ou arte marcial. Então, dentro da arte marcial, a arte da guerra, né, o Wushu, existem os elementos. O Wushu é um conjunto que tem seus elementos. E esses elementos são o Quan, ou Kun, né? Que são o punho, né? Que representa o sistema, né? Hunga Kun, Wing Chun Kun, Shaolin, Bei Shaolin Quan, né? Tolong Quan, ou seja, o pai, né? Pode ser também visto dessa forma. Então, você olha, por exemplo, o Sua Jiao, que é uma modalidade corpo a corpo, né? Que preza mais a queda, você vê que ela tem uma particularidade bem diferente do que, por exemplo, é o Bei Shaolin Quan, que é um sistema que, na verdade, nem é um sistema, é uma escola, né? Porque é bem vasto. Todo mundo fala, por exemplo, que o Shaolin chuta mais. Não é assim, eu pratiquei anos, né? O Shaolin é um sistema bem equilibrado, né? Ele tem chutes, soco, torção, né? Cotovelo, joelho, ou seja, você usa todas as partes do corpo, além de um calejamento incrível, não? O exercício de condicionamento de força, e é um sistema bem completo, né? E, na verdade, deu origem a vários outros sistemas. Então, as particularidades são diferentes, cada um tem a sua, né? E o público desconhece isso, né? Então, às vezes, eu vejo um sistema talvez que não seja tão eficiente, ou tão, aquela linhagem que ela vem se deteriorando e os representantes atuais não sejam tão contundentes, né? Aí o cara chega e fala assim, mas Kung Fu é horrível, né? O Kung Fu é aquele negócio uma generalização, né? que o cara fica pulando, ou seja, as pessoas não entendem o que é realmente, o que significa, né? O sistema, que cada sistema, apesar de ter coisas semelhantes, tá? Tem sua particularidade, né? Tem os seus conceitos e a sua forma de expressar isso, a sua identidade. E é curioso, né, mestre, que às vezes até o Sanshou eles pensam que é outra arte, quando o Sanshou é o esporte do Wushu, popularmente conhecido como Kung Fu. Exatamente. Né? A gente pode até parafrasear o grande filósofo e historiador Leandro Carnal, né, que diz o seguinte: tudo aquilo que não está evoluindo, tudo aquilo que não está crescendo, está retroagindo, está diminuindo, né? Se a gente não pensasse dessa forma, eu estou falando, os seres humanos não pensassem dessa forma numa questão evolutiva, a gente ainda estava andando de carroça, né? A gente ainda estava assistindo televisão de válvula preta e branca, né? A gente ainda estava, né, tendo que caçar o nosso alimento para poder comer, né? Então, tudo aquilo que não está evoluindo está retroagindo, está retrocedendo, está indo para trás, porque a evolução é uma questão constante do ser humano, né? A gente parar para ver, por exemplo, o próprio cenário de arte marcial no mundo, depois do advento do MMA de 1993 ou 92, ele mudou totalmente. Vários paradigmas foram quebrados naquela, né, com a questão do MMA. Antes já tinha o Vale Tudo acontecendo aqui no Brasil há muito tempo, por isso que o Brasil é considerado a pátria do Vale Tudo, do MMA, né, onde tudo começou. Essa é uma história que você, com certeza, no seu canal já ouviu milhões de vezes, né? Então, mas é verdade, tudo aquilo que não está evoluindo está retroagindo,
É um fato. Parado não tem como ficar, porque o tempo não para, né? Então, essa é uma realidade, tá? Que o mestre, ele sempre procura botar essa questão, assim, o Runfaí, a gente mantém viva as tradições, o Shaolin Combat, a gente mantém viva as tradições, né, para a gente não perder a nossa espinha dorsal, mas são artes que estão em constante evolução, entendeu? O mestre, ele tem muito essa questão de, como eu falei antes, vamos testar, vamos ver, vamos aprofundar, vamos estudar, entendeu? Vamos imergir mesmo dentro do sistema para ver se realmente isso aí está válido, se isso ainda tem aplicabilidade, né? Se isso aí realmente vai te ajudar na hora que você precisar. E, novamente, a gente não está fazendo crítica aqui a sistema nenhum. Ninguém aqui está criticando sistema nenhum, ninguém aqui está falando da escola de ninguém, não tem nome de ninguém sendo citado, mas é só porque a gente acha, assim, que tirar o marcial da arte marcial, né, é mais ou menos botar 22 pessoas para jogarem bola, cadê a bola? Não tem bola, fica chutando ar aí, entendeu? Então a gente na nossa escola, nós aqui, nós somos responsáveis somente por nós e pelos nossos, né? A gente não abre mão da marcialidade da coisa, entendeu? Tanto que a gente fica naquela questão de trilhar realmente o caminho do aço, né? O caminho que hoje em dia poucas pessoas querem trilhar, mas a gente fica na questão de trilhar o caminho do aço realmente. Mas aqui também tem espaço para todo mundo. Se a pessoa chegar aqui e disser, conversar com o mestre na entrevista inicial e falar, olha, eu não quero combater, eu vim aqui para aprender, mas eu não quero combater, não sei o que, também tem espaço para esse tipo de pessoa, também tem espaço para ele, sendo que a gente vai reservar ele naquele momento do combate, a gente vai reservar ele naquele momento do... E acaba que, naturalmente, a pessoa com o tempo vai ficando com vontade de treinar, entendeu? É uma coisa que praticamente se engaja na outra. Excelente, pessoal. Olha, já dá mais ou menos aí um tempinho, já uns 40 minutos, mais de 40 minutos aqui de papo. Eu queria as considerações finais de vocês e primeiro saber quem quer treinar, como é que eles fazem para entrar em contato com a escola do Runfaí. runfacom.com.br, o site. Beleza. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. Essa página do Instagram, procura lá HFY21, né? Também no Facebook, né? Colocar Runfaí Brasil, também vocês nos encontram lá também. Né? O site vai estar mudando o endereço, né? Nós estamos reformulando o site e é mais fácil encontrarmos lá na página do Facebook e no Instagram. Beleza, mestre. Obrigado mais uma vez. Obrigado ao professor Érico, professor Pedro, tá? Por conceder a gente essa entrevista aí. E em breve a gente se encontra novamente, né? Para de repente fazer uma nova filmagem que eu fiquei devendo a vocês, mas agora tá aí a minha retratação, deixar esse registro aqui dessa entrevista, né? E a gente se encontra numa próxima, gente. Obrigado aí, bons treinos. Pessoal, esses são os caras para treinar. Um abraço. Valeu, obrigado.